se dirigir ao Mini. Enquanto as crianças estão saindo, eu queria convidar o pregador para ocupar o púlpito. Vou apresentá-lo aos irmãos. Meus queridos, como eu disse, o pastor Paulo Júnior não pôde vir, e ontem nós tivemos em nossa igreja um congresso sinodal sobre a família, com a programação ampla, variada. Um belo programa foi feito aqui ontem em nossa igreja. E o reverendo Rafael Diedrich foi um dos preletores do nosso congresso ontem. E eu abusei da amizade com ele. Nós nos conhecemos em Uberlândia, quando eu fui pastor da Igreja Presbiteriana Central, há 10 anos já passados, e ele era ali seminarista, membro da nossa igreja, e com um ministério já muito frutífero com as crianças da cidade, nas escolas, e nós então cultivamos uma boa amizade e companheirismo naquele tempo. Então eu fui buscar na minha conta os créditos dessa amizade para pedir a ele que pudesse hoje pela manhã estar aqui trazendo a palavra de Deus para a igreja. O reverendo Rafael, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville. A nossa garotada aí conhece bem essa igreja, porque é a igreja do Projeto Sola, né? Mais ou menos. O Guilherme Andrade é co-pastor lá, juntamente com o reverendo Rafael. E esse jovem que os irmãos vão ouvir a palavra de Deus tem sido abençoado pelo Senhor com muitos dons. Eu fico assim maravilhado com o Senhor e louvo a Deus por tantos dons que Ele tem concedido ao Rafael. Rafael é, além de pregador, cantor, escritor, empreendedor, né? E Deus o tem usado para a glória do nome dEle. Acima de tudo, Ele tem usado de todos esses dons para o serviço do Senhor. Ele já esteve em nossa igreja falando com as crianças no alter ego dele chamado Girafael. Girafael é um palhaço, né, que se comunica assim, de uma maneira muito especial com crianças, jovens, e nós vamos então passar a palavra a ele, casado com a Lídia. Mande um abraço para a Lídia, tá? E já tem uma filhinha, Liz, de 2 anos. Com a palavra então, reverendo, muito obrigado em nome da igreja, do conselho da igreja, por você estar aqui conosco nessa manhã. Amém. Uma honra estar aqui, pastor. Amém. Essa igreja muito nos inspira, e isso não é só da boca para fora. Já vim com o nosso pastor de Alphaville até aqui, juntamente com a nossa coordenadora de EBD, para passar um tempo aqui junto com o reverendo e com os outros irmãos, para entender e aprender mais como a EBD funciona aqui. Então, quando eu digo que é inspiradora a certo ponto de nos fazer pegar um voo lá de São Paulo e vir aqui aprender com vocês. Então, de fato, essa igreja tem sido uma bênção, não só aqui neste local, mas tem abençoado outras igrejas, como abençoa a nossa também. Então, eu sou muito grato por essa igreja e por quanto ela nos abençoa no Brasil. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os perigos contra a nossa identidade. Identidade essa que deve estar firmada em Cristo Jesus. Nós falaremos de 3 perigos. O perigo da autoprovisão, o perigo do prestígio e o perigo do poder. São 3 coisas que podem afligir o coração de um ser humano e podem nos afligir na nossa caminhada. E às vezes de maneira até subconsciente, porque nós somos afligidos por várias cosmovisões. Ao longo da nossa caminhada, nós podemos ser afligidos por cosmovisões, por exemplo, uma cosmovisão grega, uma cosmovisão platonista, uma cosmovisão meritocrática, uma cosmovisão esquiniana do ponto de vista didático, de como nós aprendemos e absorvemos conteúdo, e a gente passa a acreditar que essas cosmovisões são a base da nossa identidade, mas não o são. E nós veremos isso em Lucas 4, de 1 a 13. Pode abrir a sua Bíblia,
Se você não está com a Bíblia física, você pode abrir o seu iOS, o seu Android, o seu Xing Ling ou o seu Windows Phone. Todas as versões, dependendo da sua idade, né? Lucas 4, de 1 a 13. Vamos verificar o que é uma boa identidade diante das Escrituras. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filhos de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a tua palavra se achegue ao nosso coração, como uma espada de dois gumes, que quebranta as nossas vidas, apresenta para nós com clareza a luz que transforma as nossas vidas. Que o teu santo evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, transforme a nossa vida através desta palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui um texto muito clássico, um texto muito conhecido, um texto que até mesmo as crianças conhecem. E é interessante que, quando nós pegamos o capítulo anterior desse texto, basicamente nós temos a genealogia de Jesus, dando muita clareza de que Jesus é descendente de Adão. E Jesus veio a esta terra para passar pelas mesmas dificuldades que Adão. Adão, aquele que havia caído, aquele que nos separou de Deus pelo pecado que cometeu junto com Eva, este era o Filho de Deus, como a palavra diz no capítulo 3. A palavra se refere a Adão como Filho de Deus. Mas a separação do pecado fez com que toda a humanidade se transformasse em uma humanidade com natureza pecaminosa. Baseado nisso, nós temos uma genealogia que mostra de onde Jesus veio. E Jesus veio de uma genealogia de pessoas pecadoras. E quando Deus envia seu único filho, Ele envia para passar pelas mesmas dificuldades que não somente Adão passou, mas que todo o panorama bíblico do Antigo Testamento, os homens de Deus passaram. E os ímpios também. Bom, nós podemos ver então, em Romanos 5,12, que Paulo declara que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas em Coríntios 15, 22, nós vemos que Jesus é a esperança a esse pecado que entra. Dizendo assim: visto que a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos vem também
por um só homem. Jesus é tentado pelo diabo logo após ser apresentado a genealogia dele, mostrando que ele seria um homem como todos nós, passaria pelas dificuldades como todos nós, e ali estava sendo tentado pelo diabo, como todos nós também seremos tentados. Todos nós seremos tentados. E a primeira tentação de Jesus é transformar pedra em pão. Aí eu te pergunto, vocês acham que ia ser um problema para Jesus? Vocês acham que é complicado para ele transformar a pedra em pão? Algum tempo depois, ele transformou alguns pães de um menino em 5.000 pães. Eu, assim, na minha conta lógica e racional, eu imagino que transformar 5.000 pães deve ser mais difícil do que alguns, né, para se alimentar. Então, na minha racionalidade, eu falei assim, Jesus tem um poder para transformar pão para a humanidade inteira. Ele é filho de Deus, ele pode mandar um maná do céu, ele pode transformar pão para alimentar muita gente, e ele não transformou pedra em pão. Um negócio simples, rápido. O que Satanás estava oferecendo para Jesus? Primeiro perigo desta manhã. O perigo da autoprovisão. Satanás estava oferecendo para Jesus o seguinte: Jesus, transforma essas pedras em pão, porque você vai se autoprover. Você tem poder para isso. Você tem capacidade para a sua autoprovisão. Então faça agora. Eu estou vendo que você está com fome. É nítido que você está fraco. Então transforme essas pedras em pão. Resolva seu problema. Obviamente, Jesus responde ao diabo que ele não o faria. Porque Jesus, ele não veio para ser um homem apenas poderoso, mas ele veio para ser servo, como diz Filipenses 2, 5-8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós vemos Jesus recusando a autoprovisão, nós vemos Jesus claramente mostrando o capítulo 5 da nossa Confissão de Westminster, dizendo assim: eu sou filho de Deus e eu dependo da providência do meu Pai. Eu não vou prover o próprio recurso, é Ele que proverá para mim. E foi Ele até mesmo que proveu a morte de cruz. Por que nós corremos o risco da autoprovisão? Porque nós somos pessoas às vezes muito bem instruídas. Às vezes você teve oportunidades no trabalho, teve oportunidades numa faculdade, teve oportunidades de uma promoção, e você corre um pequeno ou sério risco de começar a achar que é você que proveu o pão da sua casa. E não é. Quem provê o pão da sua casa é o Senhor teu Deus. Mas pode lhe ocorrer de você começar a achar que as coisas que você tem são suas. Que você começar a achar que as coisas que acontecem no seu entorno, ou as suas capacidades, ou as coisas que você tem na vida, são fruto da sua capacidade, do seu suor, e você, sem querer, entra nesse perigo, o perigo da autoprovisão. Onde você não consegue mais enxergar a providência divina em tudo, onde você não é grato por tudo que você tem, porque é vindo por intermédio dele. Eu brinco lá na igreja, porque a gente faz muito desafio com as crianças, e um dos desafios eu pedi para as crianças: olha, hoje depois do culto vocês vão entrar no carro e perguntar de quem é o carro, e aí deixa os pais de vocês responderem, e vamos ver o que eles vão responder. E as crianças, é claro, né, elas amam pegar os pais, né? Então elas já ficaram tudo assim, preparadas. E elas entraram no carro e perguntaram: papai, de quem que é esse carro? E aí, é claro, os pais com bons carros olharam: pô, esse carro é meu, filha. E a criança: nananina não, pai.
o que você tem não é seu, o que você tem é do Senhor, tudo é dele, tudo é para a glória dele. É claro que teve alguns pais que responderam que era do leasing do Itaú ou do Bradesco, e aí a criança não entendeu muito bem. Mas obviamente que, sem querer, na nossa vida, nós vamos tocando as coisas e os nossos filhos vão pegando essa ideia meritocrática de autoprovisão e vão tendo isso, a ponto de chegar e falar assim: sou eu que tiro 10 em matemática, sou eu que tiro 9 em português, sou eu que sou muito inteligente na sala. Não, você é inteligente para a glória de Deus, não é pela sua capacidade, é Deus que está provendo até a sua inteligência. A provisão não é só do recurso, é a provisão de todas as coisas, porque não há um só centímetro dessa terra que Jesus Cristo não reivindique que é dele. Então não faz sentido nós termos o perigo da autoprovisão. Quando Jesus recusa Satanás, ele está deixando bem explícito para todos nós: tomem muito cuidado com isso, porque isso vai bater na sua porta muitas vezes. João capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus deixando claro que sem ele nós não podemos fazer nada, nada, nada. Então, se você puder sair com o primeiro perigo daqui hoje, se você fosse lembrar apenas do primeiro perigo, saia entendendo que as coisas não são suas, são dele. Saia compreendendo que você não pode cair nessa armadilha da autoprovisão. O provedor da sua vida é o Senhor. O segundo perigo, que é a segunda tentação de Satanás, é quando ele oferece para Jesus os poderes, os reinos deste mundo. E ele diz para Jesus que Jesus governaria sobre todos aqueles governos a partir do momento que Jesus se prostrasse, estivesse diante dele. E obviamente, para uma matemática estratégica, quem entende muito de geopolítica, sabe que se você quer alcançar muita gente, quanto mais governo você tiver na mão, mais rápido você avança os seus ideais, as suas ideias, as suas filosofias, as suas capacidades. Jesus veio para salvar aqueles que o Pai separou. Então, eu fico imaginando, se todos os reinos fossem dados para Jesus, talvez seria muito mais rápido da mensagem dele chegar na mão de muita gente. Estrategicamente, talvez muitos de nós fossem: não, topa aí, Jesus, porque assim, você sabe que depois você vai derrotar ele, então topa rapidão, você alcança todo mundo, a gente zera essa conta e fecha. Não faz sentido isso, porque Jesus não veio para pegar os reinos baseado na força humana, tanto que ele não veio com exército, ele não veio com uma estrutura militar, como os judeus esperavam. Os judeus esperavam que ele libertasse o povo de toda a opressão de tantos séculos e milênios, de tantos povos que escravizaram o povo judeu. E aí Jesus veio para libertar o povo do pecado. Isso não fazia sentido para eles. Enquanto o povo esperava que Jesus viesse para libertar dos reinos, Jesus veio para libertar do pecado. E aqui está um outro perigo nas nossas vidas: o perigo do poder. O perigo do poder é um perigo que, obviamente, para as pessoas que estão no alto escalão do poder, e essa é uma cidade de alto escalão do poder, é claro que essas pessoas estarão muito mais expostas. Mas você, dentro do seu ambiente de trabalho, você corre esse risco de acreditar que o poder está nas tuas mãos, de acreditar que as decisões são tomadas a partir apenas das suas habilidades e do seu poderio, do seu conhecimento, da sua cognição. Mas não é assim que funciona. E eu me lembro muito bem, quando eu era seminarista, e eu estava estudando com outro seminarista,
que estava se preparando para ir para trabalhar entre os muçulmanos na China, entre os povos Dongxian. E eu me lembro que eu fui, no nosso seminário era muito frio, e a gente foi comprar um aquecedor, né, que custava na época R$ 39,90. E eu cheguei lá na Magazine Luiza, coloquei meu cartão, peguei o meu aquecedor, falei, agora eu vou dormir quentinho, para poder chegar na aula calmo, para ouvir grego, hebraico e tudo que eu preciso ouvir. E quando eu olho para o lado, está o meu amigo orando na Magazine Luiza, de olho fechado, numa coluna da loja. Eu falei, você está passando mal? Não, estou orando. Eu falei, está orando por quê, cara? Estou orando para saber se é vontade de Deus que eu tenha que comprar esse aquecedor. Eu falei, você está doido, cara? Claro que você tem que comprar. Tem que ficar quentinho à noite. Ele falou, não, cara, é que meu recurso ele é tão escasso que eu preciso empregar todo o meu recurso de maneira muito sábia. Então eu não sei se eu vou comprar o aquecedor ou se eu guardo para comer. E aquilo me marcou demais, porque eu falei assim, quem que ora para comprar um aquecedor de R$ 39,90? E era um garoto muito firme ao Senhor, e foi realmente para os povos, está lá traduzindo há muitos anos o texto bíblico. Mas aquilo me marcou de tal forma, porque eu pensei, o poder que nos é dado para fazer missões, o poder que nos é dado para ser pastores, o poder que nos é dado para empreender, o poder que nos é dado para sermos pais de família, o poder que nos é dado para educar nossos filhos como mães, o poder que nos é dado para todas as coisas, precisa estar diante da soberania e do poderio do Senhor. Não pode ser o nosso poder, é o poder dele. Salmo 62, 11 diz o seguinte, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder não pertence às suas mãos, mas você corre o sério risco todos os dias de se dar mal com isso. Martim Lutero, ele fala que essas tentações vêm na nossa vida e é normal elas virem. No mundo nós iríamos passar aflições, provações. A gente deveria ter até bom ânimo, alegria quando passássemos por elas, porque elas nos gerariam perseverança, esperança, e essa esperança nos refinaria para termos então de glória em glória a obra completa. Mas Martim Lutero, ele fala que as tentações são como os pássaros do céu, você não consegue impedir que eles voem, não consegue impedir, mas você consegue impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. É claro que hoje, para nós, esse texto, ninho na cabeça, passarinho no céu, a gente nem percebe, porque tem tanta tecnologia que a gente nem percebe que tem passarinho voando mais. Mas na época de Martim Lutero, isso era muito latente. Então, para as pessoas que ouviram isso era icônico, era hilário. Porque os passarinhos voando no céu, realmente a gente não vai conseguir parar. Mas deles fazerem um ninho na nossa cabeça, é possível. E é possível quando a nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. A clareza da identidade de Jesus nesse texto nos dá uma alegria e uma esperança enorme de que Ele veio, morreu no nosso lugar, nos adotou para sermos mais parecidos com Ele, nos ensinou como deveria ser a nossa identidade e nos ensinou como recusar as tentações mais latentes da vida humana. A primeira talvez seja a autoprovisão, a segunda o poder e a terceira nós iremos ver agora. O perigo do prestígio. Satanás oferece para Jesus o seguinte, Jesus, no alto desse pináculo, que era o alto do templo, imagina aqui na IPN, Pastor Marco lá na pontinha daqueles vidros, você está chegando de domingo, Pastor Marco lá na pontinha, todo mundo já fala, o que o Pastor Marco está fazendo em cima do vidro? Obviamente, uma pessoa em cima da igreja aqui chamaria muita atenção. Mas se é uma pessoa vestida de manutenção, beleza, deve estar fazendo alguma coisa. Agora, um pastor, provavelmente ali na ponta, chamaria muita atenção. O povo nem entraria para a igreja, ficaria todo mundo lá fora. Desce daí, pastor, está doido? Está maluco? O que você está fazendo aí, cara? Desce daí. Se passasse mais um tempo, ia chegar a imprensa,
pastor está em cima do topo da igreja, não quer descer. Obviamente que aquele era um lugar muito chamativo, onde passava muita gente, e Satanás oferece o que para Jesus? Pula daí, porque se o Senhor pular, os anjos vão te guardar, você não vai bater em nenhuma pedra, o Senhor não vai ter nenhum problema. O que Satanás está oferecendo para Jesus aqui? Ele está oferecendo a sociedade do espetáculo, ele está oferecendo prestígio, porque se Jesus pula e os anjos o guardam, o que ia acontecer com a galera? Jesus, 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 ia pegar ele no ombro aqui, e não ia precisar nem fazer ministério mais, está tudo certo. Tanto que Jesus era extremamente cuidadoso até com os milagres. Ele dizia, olha, não é chegada a minha hora. Jesus, ele esperava cada momento para atuar, porque ele sabia que não era pelo poder dele, era pelo poder do seu Pai. Não era pelo prestígio, era para cumprir a vontade do seu Pai. O prestígio é um perigo enorme nas nossas vidas. Porque às vezes você não tem tanto problema com provisão. Não, pastor, eu sou grato demais na minha vida. Todo dia eu acordo de manhã, antes de tomar café eu já estou agradecendo. Oh glória, glória, glória. Ah não, o presbiteriano não fala tanta glória. Eu sou presbiteriano, esqueci que ele não fala. Eu também não falo. Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Então nós às vezes falamos, não, provisão está tranquilo. Poder também, nem tem muita coisa para ter poder, está de boa. Mas às vezes prestígio é dar um ministério para você trabalhar que você já quer colocar a roupinha para ver Deus e aparecer um pouquinho mais. E aí se tirar você de lá? Ai, ai, ai. O prestígio é algo muito complexo que envolve o nosso ego. E agora imagina para Jesus aceitar isso. Jesus, não, beleza, vou pular. Como pulou, pronto, Jesus está famoso. Todo mundo ia dar ouvido a ele, ninguém ia querer matar ele. Não, segue, é filho de Deus mesmo, está doido, um monte de anjo descendo ele, nunca vi isso, é isso mesmo. Mas Jesus não veio para isso, Jesus veio para cumprir a vontade do seu Pai, e a vontade do seu Pai é que ele morresse no nosso lugar, porque se a gente fosse morrer, não ia conseguir cumprir o preço, não ia pagar o preço, não tinha condição. O princípio da soberania divina é muito claro nesse perigo. Você tem que se afastar das coisas que te levam a querer ter prestígio ao invés de cumprir a vontade do Pai. O meu irmão trabalha no mercado financeiro, e perto dele trabalham grandes pessoas do mercado financeiro, pessoas bilionárias. Eu falei, Felipe, como que um cara que já tem tantos bilhões na conta fica trabalhando tanto? Não faz tanto sentido. Ele já vendeu 2, 3 empresas, ele está com o bolso cheio de dinheiro. O que faz um homem desse querer continuar a trabalhar, ao invés de aproveitar mais a sua família, de desfrutar um pouco e contemplar a natureza do Senhor, de servir ao seu próximo? O que faz um ser humano? O que move o coração desse ser humano? Às vezes não é mais a autoprovisão. Ele já percebeu que ele pode se autoprover o suficiente, porque ele tem dinheiro suficiente para prover ele, os filhos, os netos. Mas, às vezes, o que está movendo o coração desse homem é o poder. Ele não quer largar a direção da empresa, porque lá ele consegue exercer poder. Às vezes é o prestígio. Não, as pessoas me consideram por tudo que eu construí. Esses 3 perigos, eles estão latentes na vida do crente e do ímpio também. Mas nós, para termos uma identidade como a de Jesus, nós precisamos estar firmados como Jesus fez. Recusar esses 3. E não é recusar dinheiro, recusar poder e recusar prestígio, gente. É recusar essas 3 coisas para nós. Ok? Porque essas coisas não servem para a nossa autopromoção. Elas servem para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque quando nós vemos
Jesus recusando o pão, e é muito interessante Jesus recusar o pão, sendo que ele mesmo diz que é o pão da vida, e ele nasceu na cidade do pão. A cidade que tinha o melhor trigo para fazer o pão, Jesus nasceu na cidade que fazia-se o melhor pão. Ele recusa o pão, mas o ser humano, para perceber a providência divina, nós percebemos que nós precisamos sim de comida. A gente não consegue ficar muito tempo sem comer. Mas Deus, dentro de um paralelo, Ele diz que Ele é o pão da vida na nossa vida. Tem 4 coisas que o ser humano precisa muito para viver. E é muito interessante a didática das Escrituras. Nós precisamos de ar para viver, certo? Nós precisamos de água para viver, certo? Nós precisamos de comida para viver, certo? E nós precisamos de luz para viver, certo? Eu já estive na Antártida, um continente gélido, onde metade do ano fica tudo escuro. É praticamente impossível viver lá. As pessoas entram em crise de ansiedade porque não tem vitamina, porque o sol nos gera vitamina. Então as pessoas têm que ficar tomando remédio para poder repor isso tudo. E olha só que interessante, essas pessoas precisam da luz. Nós precisamos da luz, nós precisamos do pão, nós precisamos da água, nós precisamos do ar. E o que a Bíblia diz que o nosso Senhor é? Em Gênesis 2:7, Ele é o sopro da nossa vida. Ele é o ar que preenche a nossa vida dia após dia. Ele é a água da vida, como diz em João 4,14. Se nós bebêssemos dessa água, nós não teríamos mais sede. Ele é o pão da vida, como diz João 6,36. E quem comer deste pão nunca mais terá fome. E Ele é a luz do mundo, como diz João 8,12. As coisas necessárias para podermos viver, o Senhor nos dará. E Ele faz isso com um paralelo da palavra, porque Ele é o Evangelho, Ele é a palavra encarnada. Quando nós reconhecemos essas coisas, a gente percebe, peraí, eu vivo a minha vida para o Senhor, e reconheço esses perigos diante de mim, e preciso recusá-los como Jesus recusou. A sua identidade firmada em Cristo vai refletir automaticamente na vida dos seus filhos. Porque a maior crise dessa geração, segundo o filósofo Regis Debray, é a anomalia patológica da esquizofrenia velada. O que seria isso, pastor Rafa? É quando você vê crianças esquizofrênicas, mas não a esquizofrenia diagnosticada por um psiquiatra, não. É a esquizofrenia de crianças e adolescentes que não sabem quem são. Porque são tantas identidades que você pode escolher, que a criança fica completamente perdida. Ela não sabe mais quem é. Enquanto na logosfera, antes do renascentismo, a anomalia patológica da humanidade era a paranoia, porque você ficava tentando ouvir vozes para reconhecer a divindade, e na grafosfera, que é o período da grafia e da imprensa, era o ego, a vontade e a obsessão por deixar um legado na terra. Os grandes filósofos e antropólogos dizem que essa geração está com um problema sério de esquizofrenia velada. Isso não está vindo da igreja não, tá gente? Poderia estar vindo da gente falar assim, nossa, essa geração está com... Não, é gente ímpia falando, olha, essa geração não sabe quem é. E sabe qual é o melhor antídoto para uma geração que não sabe quem é? A identidade de Cristo. Porque a identidade de Cristo é o melhor encaixe cosmogônico que um ser humano pode ter. O melhor encaixe de um quebra-cabeça para as nossas vidas é o que Jesus deixou para a gente. Não há melhor identidade do que essa. E ontem na conferência eu falei para a oficina, quando eu estava no curso de neurociência, uma professora ateia levantou e falou assim, olha só, quem é você? Perguntou para uma menina da sala. Uma mulher muito inteligente, falou assim, eu sou isso, trabalho com isso, há tantos anos atendo dentro do meu consultório, tenho 2 filhos, e aí a professora escreveu tudo isso na lousa.
Tá bom, e há 10 anos atrás, quem era você? Ela escreveu, falou, 10 anos? Eu era isso. E a professora escreveu e falou assim, então quer dizer que o seu ser está baseado na relativização do tempo? E a turma toda assim deu tela azul, ficou pensando, nossa, isso é filosofia ou neurociência? O que está acontecendo? Dentro do nosso cérebro há duas fases que nós precisamos passar, a percepção e a compreensão. A percepção é quando um bebê olha para o espelho e sabe que ele é ele. Quando ele olha para uma mão e fala assim, peraí, essa mão é minha. Essa fase, se uma criança não tem nenhum problema cognitivo, ela vai passar por 1 ano, 2 anos, já está resolvido. Agora tem uma outra fase que o nosso cérebro gasta muita energia, que é a fase da compreensão. A compreensão é sabermos quem somos, e as pessoas gastam muita energia para descobrir quem são. E aí ela perguntou para outro aluno, o aluno de novo perguntou, ela falou assim, você também, o seu ser está baseado na relativização do tempo. Aí eu sou, claro, da turma do fundão, né? Levantei a mão lá, sou pastor, mas sou do fundão ainda, tá? Levantei a mão e falei, professor, eu quero responder também. Então responda. Eu sou filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, salvo pela graça, vou viver eternamente com Ele. E eu não falei meu nome, todo mundo quando ela perguntava quem era você, começava com o nome. E eu não falei nem meu nome, comecei direto com sou filho de Deus. Nem falei meu nome, eu falei assim, olha só, temos um aluno com uma compreensão de fé religiosa, interessante, muito legal. E 10 anos atrás, quem era você? Eu tinha 28 na época, puxei para 18, filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, salvo pela graça, vou viver eternamente com Ele. Você respondia isso? A turma até deu risada, falou, não é possível, 18 anos, você não estava doidão? Não, não estava doidão não, estava respondendo isso aí mesmo. Daí a professora ficou meio chato, né, porque deu a mesma resposta, não fez muito sentido. Aí ela tinha que avançar um pouco mais, falou assim, não, vamos voltar mais 10 anos então, 8 anos de idade. Quem era você? 8 anos de idade, eu, filho de Deus, Jesus me salvou, vou viver eternamente para Ele. Pessoal, a senhora passou mal, eles vão atender ela ali. Antes de terminar o sermão, eu vou orar por essa senhora, tá bom? Nós vamos orar por ela, pode ser? Silvia, tá bom. Gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar pela Silvia, tá bom? Senhor Deus, estamos aqui prestando culto ao Senhor. E, obviamente, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Mas a nossa irmã acaba de sair daqui e nós queremos clamar por ela, Pai. Sê com ela, que não seja nada, em nome de Jesus. Use as pessoas que irão levá-la até o hospital para o tratamento, ou os enfermeiros, ou pessoas que estão aqui que já darão esse primeiro atendimento. Use a vida deles e nos dá a paz que excede o entendimento. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor é o Deus da providência, e nesse momento, seja com a Tua provisão na vida dela, Deus, e de todos que estarão perto dela. Nós nos colocamos, ó Deus, dependentes de Ti, em tudo, e nessa situação também, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para finalizar, queridos, e a gente já encerrar o nosso momento, essa professora perguntou com 8 anos e eu disse, sou filho de Deus, salvo em Jesus, vou viver eternamente com Ele. Ela falou, não, com 8 anos você não respondeu isso não. Respondi, professora. Respondi. Com 7 anos eu aprendi num acampamento em 3 ranchos, chamado Acampamento Vitória, que quando as pessoas perguntassem quem eu sou, eu deveria responder aquilo que Deus diz que eu sou, e não aquilo que eu acho que eu sou. Porque isso me ajudaria a lidar com as tentações do mundo, as tentações e as aflições que chegariam até mim. Quando te perguntarem quem você é, diga quem você é, baseado naquilo que Deus diz que você é. Imagina só num banco. Quem é você, senhor? Você quer um crédito aqui no banco? Quem é você? Eu sou filho de Deus, redimido em Cristo Jesus. O bancário vai achar que você é doido, né?
Aí das duas, uma, ou ele vai achar que você é doido, você vai dar o RG e vai resolver tudo depois, ou essa pessoa vai olhar e falar assim, eu quero saber mais quem é esse Deus. Dentro dessa aula, a professora falou assim, olha, você teve uma compreensão de quem você era muito novo, então provavelmente você gastou pouca energia do seu cérebro para tentar descobrir quem você era. A maior crise dos adolescentes hoje em dia, qual é? Não sabe quem são, porque o que define o que eles são, é o que eles vão fazer de faculdade. Então eles entram em crises de ansiedade, de depressão, de problemas existenciais, porque eles realmente acreditam que o que eles vão fazer de faculdade define o que eles são. Não, faculdade não define o que você é não, meu querido. O que você faz da sua carreira não define quem você é. A quantidade de dinheiro, de casa, de carro que você tem não define quem você é. Nem tão pouco te ajuda nas tentações, não. Às vezes até atrapalha um pouco mais. O que define quem nós somos é o que Deus diz que nós somos. Uma identidade firmada nele para a glória dele e do povo dele. Que Deus nos abençoe.